Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Era do Macabeu, sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico junto do canal do Robson 2.0, que mais fala a respeito do Apocalipse. E também nós temos agora um novo canal, Escatologia Preterista. E nos três canais não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aparição mariana para defender o apocalipse do desejo. Tem apenas o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse, nada mais e nada menos. E nesse vídeo eu irei refutar um ser meio estranho. Ele se chama Fábio Pentecostes. Dá uma olhada no apelido que ele mesmo colocou, né, nele e no canal. Pentecostes, de onde vem isso? Você já viu alguma coisa dentro da Igreja Católica usando desta forma o termo Pentecostes? O que eu conheço são as igrejas pentecostais, né? E todo mundo sabe de onde vem. Eu falo isso em todos os meus vídeos, né? Refutando principalmente o apocalipse futurístico católico, tá? Eu sempre falei que a interpretação futurista em si não é uma heresia, tá? Existe a interpretação futurista dentro do catolicismo. Claro que santos, padres ensinaram a interpretação futurista. Porém, o que eu falo é aquela interpretação com características e aspectos protestantes. Por exemplo, a grande cidade é a grande igreja, tá? O Papa é a besta ou o anticristo. Isso é uma interpretação protestante, uma aberração teológica. Eu sempre falo, pessoal, você tem que tomar cuidado. Você, católico, tome cuidado quando aparece um pregador do nada dizendo que ele é um ex-protestante. Grandes pregadores, apologistas dentro do catolicismo passaram pelo protestantismo, eu não nego isso. Scott Hahn, tá aí, o missionário Daniel Silveira. Mas tem aquela ala que para ele é só mais uma igreja. É o caso desse Fábio Pentecostes, tá? Para ele o catolicismo é só mais uma igreja. Ele já, com certeza, dentro do protestantismo, ele já pulou de galho em galho, sabe? E agora encontrou a igreja católica. É mais uma igreja. O problema, no caso do Fábio Pentecostes e de outros também, tá? É que ele sai do protestantismo, mas o protestantismo não sai dele. Não adianta. E ele vai trazer o que ele aprendeu dentro do protestantismo para o catolicismo, tentando mudar alguns elementos. O apocalipse que ele acredita é um apocalipse protestante, ele só tenta mudar alguns elementos, buscando uma opinião aqui, uma opinião ali, né? E vai juntando, né, essas opiniões aí, tentando formar um argumento, tá? Só que ele é limitado, gente. É um sujeito limitado, tá? Vocês irão entender o que eu estou falando. Eu assisti o vídeo dele falando sobre o anticristo usando o professor Felipe de Aquino. Ele nem entendeu o que o professor Felipe de Aquino escreveu. O que o professor Felipe de Aquino escreveu vai contra o que ele estava pregando, só para vocês terem uma ideia. Não que o professor Felipe de Aquino seja preterista, mas o professor Felipe de Aquino colocou lá no artigo que ele escreveu algo muito racional. E também, né, colocou no artigo vários comentários, várias possibilidades. Foi isso que o professor de Aquino fez, tá? E ele não entendeu por quê. Porque ele tem problemas com o português. Infelizmente, que eu não estou aqui desqualificando a pessoa do Fábio Pentecostes, mas infelizmente, para tentar ser um pregador, o cara tem que, no mínimo, saber o português, tá? Saber o mínimo de gramática. Ele não conseguia ler
o artigo, gente. Ele não sabe o que é ponto e vírgula. Ele se enrolou todo lendo o artigo ali. Ele não conseguiu ter o entendimento do artigo que ele estava lendo. Eu fico imaginando, né, o Fábio Pentecostes fazendo ali, né, um trabalho de conclusão de curso, uma monografia. Eu tenho certeza que ele nunca ouviu falar em conciso e coesão. Se alguém perguntar para ele o que é um tópico frasal, ele não vai saber te responder. E aqui não é desqualificando, é mostrando realmente quem está tentando interpretar o Apocalipse. Para interpretar qualquer livro nas Escrituras, qualquer texto, no mínimo o cabra tem que saber o próprio idioma. Depois disso, ele tem que entender o que é exegese. Ele tem que saber usar um léxico. Ele tem que saber. Isso aqui é o mínimo, tá, gente? O mínimo para ter um entendimento do livro do Apocalipse. Não é. Fica muito subjetivo pegar a opinião de um aqui, a opinião de outro ali, juntar, fazer, né, uma salada de frutas ali. E, como eu falei, eu tive que assistir 2 vezes o vídeo dele para tentar entender o que ele entendeu sobre preterismo, futurismo, mistério da iniquidade, sobre anticristo, vinda de Cristo, volta de Cristo, grande tribulação. Eu tive que tentar interpretar, gente, o pensamento dele. E ele é um pregador, segundo ele é pregador católico. Tem pessoas seguindo o Fábio Pentecostes. Sério, tem pessoas seguindo Fábio Pentecostes. Olha que situação chegou o catolicismo. O problema é que, dentro do catolicismo, tem essa questão do troféu. Quando um protestante se converte para o catolicismo, o católico vai lá e abraça como se fosse um troféu. Gente, tem que ver se realmente existiu ali uma conversão. Tá? Tem que... A mesma coisa ali, a penitência. Tá? A questão do arrependimento, da metanoia. Tem que ver se realmente existiu ali a mudança de comportamento. Não dizer eu estou arrependido. Apenas isso não é arrependimento, tá? Tem que ver a mudança de comportamento da pessoa. A conversão é a mesma coisa. O sujeito, agora eu sou católico, pronto, já vou catar, abrir para colocar debaixo dos braços, fazer igualzinho eu fazia no protestantismo e sair ensinando qualquer besteira, qualquer porcaria. Ele falou tanta besteira. Sério, ficou difícil de colocar no papel. Eu até tive que colocar aqui, né, tudo que ele falou de besteira, sem entendimento nenhum do que ele estava falando, gente. Que loucura, velho. Que loucura é isso daí, tá? E ele começa o vídeo dele, né, com todos os problemas que ele tem com o português, tá? Ele já começa o vídeo dele ali, logo aos 41 segundos. Ele começa o vídeo falando que vai mostrar a Igreja Católica pelas Sagradas Escrituras. Se ele falou isso, ele já não conhece nada sobre o catolicismo. Você não tem que mostrar Igreja Católica pelas Sagradas Escrituras. Isso é um pensamento protestante. Como eu falei, o cabra sai do protestantismo, mas o protestantismo não sai do cabra. Ele quer provar na bibrinha dele. Vamos imaginar que essa caixa aqui é a Bíblia. Aí ele coloca, eu tenho que provar aqui, ó, na minha bibrinha. Você não tem que provar nada na Bíblia. Primeiro, é a Bíblia. A Bíblia foi feita pela Igreja Católica. Foi feita pela Igreja Católica. O cânon bíblico foi elaborado pela Igreja Católica. O que está no cânon bíblico tem que estar de acordo com a Igreja. Você não tem que provar nada dentro da Bíblia. A Igreja Católica é provada pelas Escrituras
magistério e sagrada tradição. Quem prova apenas na briba as coisas são os protestantes. Então já é um pensamento ridículo, totalmente protestante, que infelizmente, né, o falecido Paulo Leitão também queria, né, fazer isso, provar a Igreja Católica apenas na Bíblia. Não se faz isso. Ah, você consegue mostrar a Igreja Católica na Bíblia? Consegue, mas a gente não é a doutrina da Igreja Católica. Você tem que provar a Igreja Católica com todas as fontes de fé católica, tá? Bíblia, tradição e magistério. E depois ele faz uma ameaça para as pessoas, que eu já tive um probleminha com ele, tá? Que ele deu um strike no meu canal, porque eu peguei um vídeo dele para refutar aquela questão dos passadistas, né? Que ele falava que era a seita dos passadistas. Ele também não entendeu nada que o padre Del Toro falou. Ele não entendeu nada também, até porque o padre Del Toro, ele é preterista. A única coisa é que ele acredita que a Babilônia é Roma e não Jerusalém. Ele nem entendeu isso. Ah, uma brincadeira, tá? Mas, enfim, ele tenta fazer uma ameaça. Ele fala assim que ele já bloqueou várias pessoas por serem da seita dos preteristas, tá? Aqui tem vários erros. Vários erros. Eu vou explicar. Ele diz assim, e diz que os preteristas dizem que o mundo acabou durante a destruição de Jerusalém, que Jesus já veio a segunda vez. Tem vários erros aqui. Quando você tenta fazer uma refutação, o mínimo, você tem que pesquisar sobre o assunto, coisa que ele fala no final do vídeo que ele não pesquisou. Ele mesmo diz no final do vídeo que não pesquisou sobre o assunto, não fez nenhuma pesquisa. Então ele está refutando o espantalho que ele criou na cabeça dele. Isso é muito comum no protestantismo, tá? E ele diz que bloqueou várias pessoas, né? E ele vai falar também que ele vai dar que ele proibiu de usar os vídeos dele, a imagem dele. Ele faz assim, ó. Eu queria entender um pouco o que seria isso, tá? Se ele puder fazer um vídeo explicando o que seria isso aqui, ficou bem subjetivo, tá? O que seria isso? Você vai dar um strike no canal da pessoa? Se você vai dar um strike no canal da pessoa, realmente eu não vou usar os vídeos, tá? Porque eu não quero perder o meu canal e realmente o YouTube tem essa política. Eu sou totalmente contra essa política, tá? Eu acho que o vídeo é público, todo mundo tem o direito de usar. Os meus vídeos, qualquer um pode usar, tá? Eu publiquei meu vídeo, é público, tá? Agora, se isso aqui está sendo uma ameaça, por exemplo, não sei, de agressão física, aí eu vou colocar o teu vídeo, porque aí eu quero ver você cumprir essa ameaça, entendeu? Eu quero ver se realmente covardia faz parte do catolicismo ou não, porque católico, por exemplo, ele não tem medo de nada. Católico não é covarde. Por isso que os meus vídeos todo mundo pode usar. Você pode usar para refutar alguém ou para refutar o próprio vídeo. Se você pegar esse vídeo aqui, colocar no canal e falar, vou refutar, né? Cada questão que o Macabeus levantou ali, pode usar, não tem problema nenhum. Aqui eu não tenho medo, eu não sou covarde. A única coisa que eu farei é mostrar que a pessoa que tentou me refutar está errado. É isso que eu irei fazer, entendeu? Então, assim, já mostra mais uma vez que ele não se converteu, porque católico não tem medo, católico não é covarde, tá? Essa aqui já é uma outra questão sobre conversão. Se ele se converteu realmente, o que ele iria dizer, né, seria: pode usar o meu vídeo e tentar refutar da melhor maneira possível, porque é irrefutável. Mostra que o cabra ainda continua sendo protestante, tá? E aí ele faz... então tem que explicar melhor o que é isso. Tem que explicar melhor, tá? Como eu falei, se for a questão de dar um strike no canal, beleza, não tenho como, porque aí o YouTube vai fazer o serviço, né?
Aí eu não tenho o que fazer. Agora, se for, por exemplo, uma ameaça de agressão, aí eu vou colocar um vídeo sim. Aí eu quero ver o cara cumprir a ameaça. Só isso. Né? Porque aqui tá falando alguém que não tem medo e também não é covarde, tá bom? E ele fala, no mesmo minuto, que só os 2 minutos, tá? Não, bom, isso aí foi no primeiro minuto, tá? E 29 segundos. Que ele bloqueou várias pessoas e fala que o preterismo, na verdade, o preterismo é uma seita. Quando ele fala que o preterismo é uma seita, ele não tem entendimento do que é seita. Também tem que fazer uma pesquisa. E quando ele fala que é uma seita e que é uma seita herética, aí complicou mais ainda. Porque vários padres da igreja defenderam o preterismo, e eu estou falando dos padres dos primeiros séculos. Coisa que eu duvido muito que ele tenha lido. Eu tenho certeza que esse sujeito mal sabe quem foi São João Crisóstomo, quem foi Eusébio de Cesareia, quem foi Santo Irineu, Ecumênio, Aretas, André de Cesareia. Eu tenho certeza que ele nunca leu nada sobre a patrística, é só um papagaio de plantão papagaiando as coisas que ele escutou de alguém. Então ele não tem entendimento do que é preterismo, do que é uma seita, e ainda diz que o mundo acabou durante a destruição de Jerusalém. A gente prega que a era acabou, o age, tá? O age. O aionos, do grego, aionos, que significa era, e não cosmos, que significa mundo, tá? Planeta. Então tem diferença, por isso que eu digo, o cabra ele não sabe o português, ele não consegue, realmente, gente, ele tem problema com leitura, tá? Com a leitura, ele tem um probleminha com a leitura, ele não consegue ler. Tá? Eu tenho problemas com leitura, só para você ter uma ideia. Por isso eu tenho que encontrar, né, alternativas, né, para uma boa leitura. Só que ele não consegue colocar ponto e vírgula na leitura, gente. É muito complicado isso daí. E ele não consegue realmente ler no português, quanto mais fazer uma exegese, procurando a semântica de termos no grego, gente. Então, assim, o preterista não diz que o mundo, o planeta, acabou durante a destruição de Jerusalém, sim que o aionos, que significa era, acabou durante a destruição de Jerusalém. Porque o termo usado em Mateus 24, se ele não sabe, quando os apóstolos perguntam para Jesus Cristo quando vai ser o sinal da tua vinda e do fim do mundo, a tradução está errada. E ele é mais um papagaio de plantão que é refém do tradutor, porque o tradutor, né, quem traduziu a Bíblia que ele está em mãos, colocou mundo, para ele é mundo. Só que o termo ali não é cosmos, tá? Cosmos, no grego, mundo, universo. O termo ali é aion, que significa era. Era é uma sequência de tempos. Primeira era, segunda era, terceira era. Então, o que acabou naquele momento da destruição de Jerusalém, em Mateus 24? Acabou a era. O que dentro da cultura hebraica você poderia traduzir mundo, mas o mundo deles, o mundo judaico, que acabou naquele momento, dando início a uma nova era que seria a nova aliança. Um novo mundo dentro da nova aliança que seria agora a era da igreja. Eu sei que eu falando isso ele não vai entender nada. Ele não vai entender nada do que eu estou falando. Mas, enfim, para quem segue esse sujeito, que ainda é protestante, eu provo, ele é protestante ainda. Ele só mudou de... Para ele, a igreja católica é só mais uma igreja. Ele já pulou de galho em galho e pulou agora para a igreja católica. É simples. Então foi esse mundo, era que acabou durante a destruição de Jerusalém, e diz que Jesus já veio. Sim, Jesus já veio no ano 70. Quem falou isso daí? O próprio Cristo. O próprio Cristo disse que iria voltar naquela geração. E quem corroborou com essa ideia? São Tiago.
São Tiago, na sua carta, diz claramente. Falando da segunda vinda de Cristo, ele diz: o juiz já está à porta. Quando Jesus Cristo fala sobre a grande tribulação, que é só uma, não são duas, nem três, a grande tribulação, ele diz que quando virdes tudo acontecer, sabeis que o Filho do Homem está próximo à porta. São Tiago vai mais além. Falando da segunda vinda de Cristo, ele fala: o juiz já está à porta, porque tudo estava acontecendo. São Tiago, ele estava no meio dos apóstolos, escutando a pregação de Cristo a respeito da grande tribulação e da destruição do templo. Então, assim, é muito complicado. Ele não fez nenhuma pesquisa, tá? Porque a gente não fala que os mortos ressuscitaram. Existe um reino milenar. Ele nunca leu o Apocalipse. Eu duvido que ele tenha lido o Apocalipse. Eu duvido. Não tem ressurreição dos mortos antes do reino milenar. Do mesmo jeito que em Mateus 24 não tem ressurreição dos mortos. Não tem ressurreição dos mortos em Mateus 24. Fala da grande tribulação. Porque ressurreição dos mortos sim é no juízo final, depois do reino milenar, que ainda vai acontecer. É isso que o preterismo prega. Grande tribulação é o primeiro século. Reino milenar é o que nós vivemos desde o primeiro século até a ressurreição dos mortos. É impressionante, tá? E eu não sei se foi neste momento que ele falou um absurdo, né? Ele falou que isso ele viu no capítulo 25 do Apocalipse. Mas bem, enfim. Aos 2 minutos e 6 segundos, ele vai dizer assim, né? Ele diz que uma falsa heresia chamada preterismo, ele fala, né? Ele diz que o preterismo é uma falsa heresia. Eu queria saber quando foi que a Igreja Católica condenou o preterismo. Eu mostro, por exemplo, La Salette. O opúsculo de La Salette de 1879 foi condenado pelo Santo Ofício, ou seja, é uma heresia. Agora eu quero saber quando foi que o Santo Ofício, por exemplo, condenou a interpretação preterista. Eu desafio o Fábio Pentecostes a me mostrar quando foi que a Igreja Católica bateu o martelo falando: o preterismo é uma heresia. Eu estou desafiando. Eu faço aqui uma aposta. Eu não gosto muito disso. Eu tiro esse vídeo do ar e peço desculpas se ele me mostrar. Se ele não me mostrar, ele tira aquele vídeo do ar e faz um outro pedindo desculpas. É o desafio que eu faço ao Fábio Pentecostes protestante, tá? Até porque, se ele não sabe, o preterismo nasceu com um padre chamado Luís de Alcazar. Luís de Alcazar sistematizou o preterismo, a interpretação preterista, que já existia desde os primeiros séculos. A interpretação dos padres da igreja, que no século XVI, Luís de Alcazar, para combater a heresia de Lutero, que chamou a Igreja Católica de Babilônia, sistematizou a interpretação preterista. E só para você ter uma ideia, seu Fábio Pentecostes, como não é uma heresia, que a própria Igreja Católica, depois que o padre Luís de Alcazar morreu, a igreja foi e publicou o livro dele. O padre escreveu o livro e não pediu para ser publicado. Ele só escreveu para combater a heresia de Lutero. A própria igreja foi lá e publicou o livro dele. Só para você ter uma ideia. O que você está chamando de heresia? Isso aqui que você está chamando de heresia. E qual era a visão de Luís de Alcazar? A visão que realmente tudo aconteceu no primeiro século antes do reino milenar. Ele tinha uma interpretação diferente, um pouco, que ele achava que até o capítulo 12 falava de Jerusalém, do capítulo 12 em diante falava de Roma, mas tudo no primeiro século. Do capítulo 19 em diante vem o reino milenar e depois vai acontecer o quê? O juízo final com a ressurreição dos mortos. Mas o tal do Fábio Pentecostes, que ainda é protestante,
que ainda é protestante, diz que isso é uma heresia. Mas também ele diz que nem pesquisou sobre o assunto. Eu tô imaginando, velho, sério, o Fábio Pentecostes no trabalho de conclusão de curso dele usando Wikipedia. Fonte bibliográfica, Wikipedia. Né? Com certeza ali o professor dele não vai nem analisar, né? Vai só pegar e jogar no lixo aquilo. É uma loucura, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí ele diz, né, que o preterismo é uma heresia, que diz que o mundo acabou durante a destruição e, enfim, que juiz veio. Eu já expliquei sobre isso, tá? Juiz veio em juízo contra Israel no ano 70. Ele não veio para a ressurreição dos mortos, tá? Tanto que você não vai encontrar a ressurreição dos mortos em Mateus 24. E antes do capítulo 20 do Apocalipse, você também não encontra a ressurreição dos mortos. Você não encontra isso daí. Gente, olha, eu tentei colocar aqui no papel, tá? Todas as baboseiras e pataquadas que ele falou. Aos 2 minutos e 19 segundos, ele nos manda pegar o capítulo 25 do Apocalipse. Gente, desde quando o Apocalipse tem 25 capítulos? A não ser que ele tenha escrito mais 3 capítulos, 4, 5, 6 capítulos no Apocalipse. O Apocalipse não tem 25 capítulos, tá? Eu sei que ele se enrolou. Ele veio na cabeça dele na hora ali, ele nem sabe o que ele falou. Muita coisa do que ele falou ali, ele nem sabe o que ele está falando. Alguém papagaiou no ouvido dele e ele foi lá e repetiu, tá? E ele diz que todas as nações verão a vinda de Cristo. Então, por que só os preteristas viram? Os preteristas não viram nada, gente. Olha só. Por que só os preteristas viram? Eu não vi nenhum preterista falar que viu a vinda de Cristo. O que a gente fala é que Cristo veio nas nuvens em juízo contra Israel, como ele prometeu naquela geração. A gente não fala que os preteristas viram. Ele não sabe o que é preterismo, gente. Ele não sabe o que significa o termo preterista. Mas deixa eu colocar. Só um minuto, eu vou colocar aqui o que ele não entendeu, né? Tá aqui. O que ele quis citar, na verdade, foi isso daqui, ó. Apocalipse 1:7. Ei-lo que vem com as nuvens. Todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o traspassaram. Por causa hão de lamentar-se todas as tribos da terra. O mesmo se encontra em Mateus 24, versículos do 29 ao 30. Logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá apenas o sinal. Aqui está falando de sinal. O Filho do Homem é um sinal apenas. E diz assim: todas as tribos da terra, a mesma coisa, baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. Não fala que ele vai vir à terra, tanto que ele fala no mesmo texto que se disser que ele está no deserto, na casa, não é para acreditar. Ele vai é um sinal nas nuvens do céu apenas. Essa é a vinda do Filho do Homem no que tange a grande tribulação, tá? A questão é que ele pegou a bribrinha dele lá, adulterada, e aqui está nação. Todas as nações, ou sei lá, todas as raças, acho que foi isso. E tá lá pronto, ficou refém do tradutor, tá? Mas aí é que eu falo. Tem que fazer exegese. Você tem que ir no léxico, buscar os termos, semântica da palavra e entender o que está escrito. São todas as tribos de Israel aqui. Por quê? Tribos da terra é um termo teológico, tá? Já expliquei isso em vários vídeos, que simboliza as 12 tribos de Israel. Aqui é a mesma coisa. Quando fala que Cristo iria vir sobre as nuvens do céu apenas, era um sinal nas nuvens. Durante a grande tribulação que aconteceu naquela geração, como Jesus prometeu. Porque o Jesus do Fábio Pentecostes é um mentiroso.
Jesus mentiroso que ele prega, gente. Que não veio naquela geração, prometeu para os apóstolos, para todas aquelas pessoas esperarem, e não veio. É brincadeira, né? E aqui fala também sobre todas as tribos da terra. Quem são as tribos da terra? O próprio Apocalipse, gente, vai explicar quem são as tribos da terra. Quando fala dos 144 mil. Lá em Apocalipse 7, do 1 ao 4, vai falar que os 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. De Israel. Todas as tribos dos filhos de Israel. E lá no Apocalipse 14, do 1 ao 3, vai falar que essas tribos são os resgatados da terra. Os 144 mil são os resgatados da terra. Ou seja, as tribos da terra são as 12 tribos de Israel. O mesmo que Josué, no seu livro, né, no capítulo 6, escreve. Conquistou, pois, Josué toda a terra. Que terra aqui, seu Fábio Pentecostes? Protestante ainda, tem que se converter. Que terra que Josué conquistou aqui? Qual é a terra? Conquistou o planeta todo ou apenas a terra de Israel, o território de Israel? Conquistou Josué toda a terra, como o Senhor tinha dito a Moisés, e deu a herança a Israel, repartindo-a segundo suas tribos. Está aqui. Todas as tribos da terra são as tribos que Josué repartiu ali na conquista de Canaã. É muito simples fazer a exegese. Esse que é o problema. É muito simples fazer a exegese. Muito simples. Porém, como eu falei, o cabra tem que ter um entendimento, pelo menos, da própria língua. Da própria língua. Senão, realmente, não tem como fazer uma exegese, tá? Aos 2 minutos e 39 segundos, ele vai falar assim, né? Ele diz que o anticristo não era Nero. Ele afirmou isso, ele bateu o martelo assim, ó, pegou o martelo aqui, eu sou o juiz. Isso aqui é o martelo, tá, gente? Bate, ó. O anticristo não é Nero. Pronto. Fábio Pentecostes, o protestante, determinou para os católicos que o anticristo não é Nero. Ele diz assim, pois segundo João, o anticristo são muitos. Beleza. E saíram dos nossos, ou seja, são católicos. Um padre católico que vai ser o anticristo. Já começou a aberração protestante aqui. Como eu falei, o cabra ele sai do protestantismo, mas o protestantismo não sai dele. Não vai sair nunca. Não vai. Aí fica magoado. Igual o outro lá, né? O pregador ficou magoado quando eu falei que o amigo falou em uma live que a igreja católica era grande prostituta. Aí ficou magoado, ele não falou isso, aí eu mostrei que falou. Por que ele falou? Porque sai do protestantismo, mas o protestantismo não sai dele. A mesma coisa, o anticristo vai ser um padre católico. Aí o outro vai lá e pega o opúsculo de La Salette condenado pelo Santo Ofício em 1923 e fala que vai sair de um cruzamento de uma freira com um bispo. Todas essas pessoas ainda são protestantes, gente. Eles não se converteram. Não se converteram. Eles apenas tentam mudar um elemento aqui, um elemento ali para, né, dizer que se converteu, mas continua pregando o apocalipse protestante, tá, gente? E ele diz, ele não entendeu o que São João quis dizer quando fala da última hora, tá, gente? Ele não entendeu. Aliás, ele nem lê que São João disse, agora é a última hora. Isso é uma tática, tá? Quando São João diz, né, na sua primeira carta, que o anticristo já estava no mundo, ele passa batido. Ele não lê. Quando fala que é a última hora, ele também não lê. Né? Tática protestante, né, minha gente? Tática protestante. E ele diz que isso é uma heresia falar que Nero era o anticristo. Ele diz que é uma heresia. Sabe quantos padres, santos doutores você chamou de herege, seu Fábio Pentecostes? Você tem noção do que você falou? Você tem noção da merda que você falou? Você pode não concordar, falar assim, não, peraí, no meu estudo,
dentro do que eu entendo, eu não vejo Nero como sendo o anticristo. Beleza, é uma opinião sua que eu não concordo. Falar que é uma heresia, que o consenso unânime na igreja diz que não é Nero? Você tem noção da merda que você falou, cabra? Vamos colocar aqui alguns. Tertuliano no segundo século. Paulo diz, ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. E deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele, Paulo, realmente se refere a este império atual. Qual império? O Império Romano. E que o homem do pecado seja revelado, isto é, o anticristo. Ele considera o homem do pecado como sendo o anticristo mesmo. E diz assim, e agora você sabe que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo, pois o mistério da iniquidade já está em ação. É o que São Paulo diz, já está em ação naquele momento. Aí diz assim, que obstáculo existe senão o próprio Estado romano, cuja queda, por ser semelhante aos 10 reinos, introduzirá o anticristo em suas próprias ruínas. Tertuliano falando que o anticristo vem de onde? Do Império Romano, gente. Vamos pegar Victorino de Petal. Ele diz, e apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho de 7 cabeças, falando do Apocalipse, comentários de Victorino sobre o Apocalipse, diz assim, ó, nesse momento ele diz que este dragão era de cor vermelha, isso é, de uma cor escarlate. Essa cor é resultado de suas obras, pois desde o princípio, como diz o Senhor, ele foi um assassino e oprimiu toda a raça humana, não somente através da morte, mas além disso, pelas várias formas de destruição e danos fatais. Suas 7 cabeças foram 7 reis dos romanos, dos quais também é o anticristo. Victorino era herege? São Victorino era um herege, rapaz? Ah, São João Crisóstomo. São João Crisóstomo diz assim, vocês ouviram Paulo dizendo, quem sofrerá o castigo eterno banidos da face do Senhor? Vocês não ouviram qual era o papel de César Nero, a quem Paulo chama de mistério do anticristo? Pois o mistério da iniquidade, diz ele, já está em ação. São João Crisóstomo, doutor da Igreja Católica. E ele também diz isso. Ele também diz, lá nos comentários sobre 2 Tessalonicenses, São João Crisóstomo vai continuar dizendo, agora você sabe o que o detém, Paulo afirma, a fim de que ele seja revelado em seu próprio tempo, pois o mistério da iniquidade já está em ação. Alguém pode perguntar naturalmente, o que é que o detém? E depois saberia o porquê São Paulo expressa isso de forma tão obscura. Aquilo então que o detém, isto é, aquilo que o impede de ser revelado. Na verdade, alguns dizem que é a graça do Espírito, mas outros, o Império Romano, a quem acima de tudo eu concordo. São João Crisóstomo disse que era o Império Romano, e ele ainda diz assim, ele diz, pois o mistério da iniquidade já está em ação, ele fala aqui de César Nero, como se ele fosse a imagem do próprio anticristo, pois também desejava ser considerado um deus. São João Crisóstomo, segundo protestante, Fábio Pentecostes, é um herege, gente, da seita dos preteristas. Santo Agostinho, gente, Santo Agostinho. Como poderia deixar de lado Santo Agostinho, que também é um herege da seita dos preteristas? O que significa a declaração de que o mistério da iniquidade já opera? Citando São Paulo. Alguns supõem que isso seja dito da parte do imperador romano, e portanto Paulo não falou em palavras claras, porque ele não teria suportado a acusação de calúnia por ter falado o mal do imperador romano. Embora, presta atenção como eu estou lendo, seu Fábio Pentecostes, usando vírgula, ponto, tá? Às vezes a gente se atrapalha um pouco, tá? Mas a gente não pode deixar a gramática de lado, né? Senão ninguém vai ter um entendimento do seu pensamento. Continuando o texto, ele sempre esperava que aquilo que tinha dito seria entendido como aplicação a César Nero, cujas ações já pareciam com as do anticristo. E para terminar aqui, São Jerônimo, né? São Jerônimo diz, quanto ao anticristo, não há dúvida, senão que ele deve lutar contra a antiga aliança e que quando ele fizer a primeira guerra contra o rei do Egito, imediatamente ficará assustado
com a assistência dos romanos. Mas esses eventos foram tipicamente tipos prefigurados no reinado de Antíoco Epífanes, ou Antíoco Epifânio. Ele vai usar uma tipologia da época de Antíoco com o primeiro século. Ele vai falar assim, ó, de modo que este rei abominável que perseguiu o povo de Deus prenuncia o anticristo que deve perseguir o povo de Cristo. E muitos de nossos pontos de vista, ou seja, muitos padres da igreja, pensam que Nero, ou César Nero, foi o anticristo, por causa da sua selvageria e depravação, tá? Esse é o pensamento de quem? De São Jerônimo. Será que São Jerônimo também, Santo Agostinho, né? Santo Agostinho era da seita dos passadistas? Ele era um herege? São Jerônimo também, cidadão? Só que ele não entendeu exatamente. Ele não entendeu, e quem falou para ele no ouvido dele também, não entendeu nada sobre o que São João falou sobre o anticristo. Eu não vou mostrar todos os textos, porque tem vários vídeos falando sobre os textos de São João. Preste atenção no que São João diz. São João diz assim, olha, filhinhos, esta é a última hora. Pronto, acabou aqui, tá, gente? Acabou aqui. A interpretação São João já deu. Aquela era a última hora. Não é a última hora do Fábio Pentecostes protestante. Era a última hora de João naquele momento. Ele vai dizer assim, vós ouvistes dizer que o anticristo vem? Eis que já há muitos anticristos. Por isto conhecemos que é a última hora, ou seja, já existia muitos anticristos na época, a figura do anticristo. Na época já existia, e aquela era a última hora. Então não tinha a última hora para depois de 2000 anos. Era naquele momento. E aí diz assim, por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivesse sido os nossos, ficariam certamente conosco. Mas isto se dá para que conheça que nem todos são dos nossos. O que São João está falando aqui, gente? Isso aqui eu também já pensei muitas vezes que falava da igreja. Não fala da igreja aqui. Quando ele fala, né? Aqui, olha. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. É porque, primeiro, não está falando da igreja, está falando de pessoas que estavam no meio, mas não fazia parte daquele meio. São João, nessa carta, estava se referindo ao seu próprio povo, os hebreus. E ele estava falando que os anticristos, ou o anticristo, saiu daquele povo, mas são pessoas que não faziam parte do povo, ou seja, não hebreus. De quem São João está falando, gente? Quem fazia parte de Israel naquela época, mas não era israelita? Os romanos. Os romanos estavam dentro de Israel, mas não eram israelitas. Nero, imperador romano. Nero era o imperador, Israel, né, Jerusalém era província já do Império Romano, mas Nero não era israelita. Por isso que fala, estava no meio de nós, mas não era um dos nossos. Agripa I, também anticristo. Agripa I estava dentro de Israel como rei de Israel, só que ele não era israelita. Ele era descendente de Idumeu, descendente de Herodes, ele era estrangeiro. Por isso que ele fala, os anticristos estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos, não eram israelitas. Isso que ele está falando. John Cabra tirou que é um padre católico. Gente, que loucura, gente, que loucura. Sério, que loucura é essa, velho? Aos 3 minutos e 52 segundos, e olha, gente, essa questão do eles saíram de dentro de nós, do meio de nós, eu demorei para ter entendimento. Aí que eu percebi que ele não estava falando dos cristãos, estava falando dos israelitas, do povo. Essa carta, São João está falando muito sobre os mandamentos de Deus, mostrando que os mandamentos de Deus, né, ou seja, os mandamentos de Jesus Cristo, na verdade, são 2, né? Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus, né? Sobre todas as coisas. Confrontando a ideia dos judeus, do decálogo. Ele estava fazendo isso daí. E quem que não aceitava Jesus Cristo na carne? Os próprios israelitas.
que não aceitaram Cristo. Ele está falando do povo dele. Aí diz assim, aos 3.052 segundos, ele fala do Paulo Leitão, o falecido Paulo Leitão, que o Paulo Leitão que ensinou ele. Se o Paulo Leitão ensinou ele, então ele aprendeu errado, porque o Paulo Leitão era preterista. Tanto era preterista que ele pegou meus artigos. O Paulo Leitão, na época, pegou os meus artigos para apresentar no programa dele. É claro que ele não deu nenhum crédito para o Cris Macabeus na época, tá? Falecido Paulo Leitão, que Deus o tem em bom lugar. Mas ele não deu nenhum crédito para o Cris Macabeus. Mas ele veio pedir a mim e agradecer a mim, o Paulo Leitão, na época, por usar os meus artigos no programa dele. E o cabra está citando o Paulo Leitão aqui. Né? Ah, brincadeira. Claro que depois eu tive alguns problemas com o Paulo Leitão, todo mundo sabe disso. E, enfim, isso não vem ao caso, ele já faleceu, o Paulo Leitão, como eu falei, né, que Deus o tenha mesmo nos seus braços. O meu problema com o Paulo Leitão foi uma questão política e não religiosa, para falar a verdade, tá? E ali, gente, ele vai falar sobre o credo apostólico, 6 minutos e 38 segundos. Ele vai falar que o preterista não acredita no credo apostólico. Aqui é mais um erro de português, cara. Como eu falei, é difícil, por isso que eu não debato mais, gente. Eu parei de debater. Parei, porque você estuda tanto, mas tanto. Busca material, escreve artigos, você estuda tanto para debater com uma pessoa que não sabe o mínimo da própria língua, do próprio idioma. E não estou aqui desqualificando, não. Né? É uma crítica construtiva, porque eu passei por isso também. Há 15 anos também, eu tinha muitos problemas com isso, com interpretação de texto, com português. E graças a Deus, pessoas como Fernando Nascimento, todo mundo conhece o Fernando Nascimento me ajudou muito. Muito. Eu escrevi um artigo, ele pegava meu artigo e mostrava tudo que estava errado. Ó, isso aqui não é assim, né? Ó, por que junto é resposta, por que separado pergunta. Porque junto com acento no final da frase é isso. Né? Porque junto com acento é por causa de... O cara foi me ensinando a ver com H, a ver sem H. E, cara, eu não tenho problemas com isso. Mas eu acatei de bom grado mesmo. Né? Bom grado mesmo. Né? Então, todos os artigos que eu escrevia, isso há mais de 15 anos, ele pegava e corrigia e mandava para mim corrigido. E aquilo, né, fazia com que eu tivesse interesse em aprender melhor a gramática. Tá? Não que eu fiquei expert, mas eu melhorei bastante. É uma crítica construtiva. O credo apostólico, gente, está dizendo aqui, primeiramente, Jesus subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Esse vir aqui não é a ação de movimento, é a ação de julgar. É a ação de julgar. Não está falando que Cristo vai vir do reino dos céus na terra a julgar os vivos e os mortos. Está falando de onde? De onde? Olha só, de onde? Já está falando que é o lugar onde vai acontecer a ação. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. De onde? É o local onde vai acontecer a ação. E o vir aqui está ligado à ação de julgar. De onde há de vir, onde ele vai fazer o julgamento. No reino dos céus é onde ele vai fazer o julgamento dos vivos e dos mortos. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? O Robson Miranda vai viajar para a Bahia, de onde vai vir uma palestra muito boa contra o futurismo. De onde há de vir uma palestra muito boa contra o preterismo. Então, assim, você vê como um erro de leitura pode causar uma heresia. Ele não está falando, o credo apostólico, que ele vai voltar à terra para julgar os vivos e os mortos. Sim, que a ação vai acontecer onde ele está, que é
no reino dos céus. Por isso que eu falei, é muito difícil. Eu parei de debater por causa disso, gente. Ia debater com quem? Com Ed da Vigília. Cara, um sujeito que realmente não tem preparo nenhum. Sério, o melhorzinho entre ali, o pessoal da matilha ali, é o Marizan. É o melhorzinho mesmo, cara. Só pra vocês terem uma ideia, entendeu? Continuando. Aí, como ele não entendeu nada sobre o credo apostólico, e ele não entende nada sobre o preterismo, tanto que ele diz no final do vídeo que ele não pesquisou sobre o assunto. O preterismo não prega que Jesus veio em juízo contra Israel para julgar os vivos e os mortos, porque tem que ter a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos não acontece durante a grande tribulação, cidadão. Acontece depois do reino milenar. Lá no capítulo 20. É depois reino milenar. Se eu estou falando que Jesus veio julgar Israel, eu não estou falando de ressurreição dos mortos. Todo preterista acredita na ressurreição dos mortos e no juízo final. A questão é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É tribulação, reino milenar e juízo, ressurreição dos mortos. Não se pode fazer salada de frutas, tá? E como eu falei, quando você quiser fazer uma refutação, é bem-vindo, mas pesquisa sobre o assunto. Aqui, aos 13 minutos, ele começa a ler a explicação do professor Felipe de Aquino. Ele lê toda a explicação do professor, menos os textos que diz que aquela era a última hora e o anticristo já estava no mundo. Eu vou até apresentar para vocês aqui, né? Presta atenção, o slide aqui, que ele passa batido aqui, ó. No último... na última frase ali, ó. Também quanto ao tempo, o apóstolo coloca a vinda do anticristo na última hora, porque aquela era a última hora. E novamente ele mantém que ele já está agora no mundo, ou seja, ele lê isso daqui e começa a gaguejar na hora, porque ele leu, só que ele tentou passar batido como se isso não estivesse no texto do professor Felipe de Aquino, tá? Ele percebeu, peraí, aquela era a última hora, o anticristo já estava no mundo. Então o que eu estou falando aqui está indo na contramão do que o próprio professor Felipe de Aquino escreveu. Como eu falei, o professor Felipe de Aquino, ele foi muito racional no artigo e ele coloca vários métodos de interpretação no artigo. Ele não percebeu isso, ele achou que o professor Felipe de Aquino estava defendendo apenas o apocalipse futurístico. Não, ele estava colocando vários métodos de interpretação, né? Então ele acaba passando batido ali. Não é que ele passa batido exatamente, tá, gente? Ele leu, aí ele percebeu que leu uma besteira. Para ele, era uma besteira e passou direto como se aquilo não existisse. Aos 14 minutos e 48 segundos, ele diz que todos os comentaristas encontram o professor Felipe de Aquino escreve isso, tá, gente? O professor Felipe de Aquino escreve isso e ele lê isso daí como se fosse um dogma da Igreja Católica. Fala assim, o professor Felipe de Aquino diz que todos os comentaristas encontram o anticristo no Apocalipse, mas não concordam com o capítulo que ele aparece. Mas é meio difícil isso daí, né? Se você encontra o anticristo... Porque não existe anticristo no Apocalipse, tá, gente? São João não fala sobre anticristo no Apocalipse. Porém, de modo indireto, alguns comentaristas, sim, tentam encontrar a presença do anticristo no Apocalipse. Eu, por exemplo, encontro no 666, capítulo 13, tá lá o anticristo, César Nero. Tá? É só isso que o professor Felipe de Aquino disse, né? Aos 22 minutos e 10 segundos, ele diz que o Apocalipse não tem nada a ver com a destruição de Jerusalém, porque o julgamento é universal, gente. Meu Deus do céu. Olha, é uma brincadeira. Eu só vou colocar um texto aqui que acaba com o que ele está falando, tá? Deixa eu colocar de novo aqui. Jesus Cristo, em Mateus 19, versículo 28, diz assim, ó, respondeu Jesus, em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o mundo aqui é o mundo que eles viviam naquela época. Era a renovação daquele mundo que eles estavam vivendo, ou seja, o fim da antiga aliança
para o nascimento de uma nova aliança. Quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós, aquelas pessoas, aqueles apóstolos, que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está aqui, ó. Como que é a história do julgamento universal aí? Como é a história do julgamento universal aí, cidadão? Sério. Interessante, né? Jesus Cristo aqui estava o quê? Esquizofrênico? Tinha bebido uma? O que é? Hã? Mas, corroborando com a ideia, vamos ver alguns comentaristas aqui. Né? Ele cita vários comentaristas ali no artigo do professor Felipe de Aquino, que na verdade só tem 2, mas tudo bem. Vamos ver aqui, por exemplo, Aretas de Cesareia. Diz assim, após a morte da bem-aventurada, é relatado que ele, que é João, não mais escolheu para permanecer na Judéia, mas passou a viver em Éfeso, onde, como dissemos, também foi composto este Apocalipse, que é uma revelação das coisas futuras, mas das coisas futuras de João, tá? E 40 anos após a ascensão do Senhor, esta tribulação caiu sobre os judeus. Será que Aretas aqui era passadista? Fazia parte de uma heresia, de uma seita? São João Crisóstomo vai falar assim, ó, por esse motivo, eles, na sua homilia 75, tá? 75 e 76, as duas homilias do São João Crisóstomo. Por esse motivo, eles vieram a Jesus em particular, como era de tais assuntos que pretendiam investigar, pois eles estavam ansiosos para conhecer o dia da sua vinda. Claro, por causa dos seus desejos ansiosos de contemplar aquela glória, que é a causa de inúmeras graças. Então lhe perguntam, quando serão essas coisas? Isto é, a derrubada do templo. Quando iria ser? Aquela geração, no ano 70. E qual é o sinal da sua vinda? Também foi perguntado. Mas Lucas diz que a pergunta era sobre Jerusalém. Como eles estivessem supondo que então se tratava da sua vinda. Ou seja, a pergunta da destruição de Jerusalém era a pergunta sobre a sua vinda. E Marcos diz que nem todos perguntaram sobre o fim de Jerusalém. O fim do mundo ali era o fim de Jerusalém, segundo São João Crisóstomo, que vai escrever na mesma homilia sobre Mateus 24, ele vai falar assim, ó. Portanto, Jesus acrescentou ainda, e este evangelho será pregado em todo o mundo para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Este fim, a queda de Jerusalém. Está citando Mateus 24, filho. Mateus 24, a grande tribulação. Está falando que o fim, aquele fim do mundo que você diz, era a queda de Jerusalém. Doutor da Igreja Católica. Diz assim, o que ele quis dizer é que antes da tomada de Jerusalém, o evangelho seria pregado por todo o mundo. Ouça o que Paulo diz sobre o assunto. O som deles foi ouvido por toda a terra. E novamente, o evangelho foi pregado a toda criatura que está sob o céu. Mas o que significa para testemunhar a todas as nações? O significado é que o evangelho foi pregado em toda parte, mas ainda assim não foi aceito em toda parte, porque aqueles que creram darão testemunho contra os que não creram e os condenarão. E por essa causa, depois que o evangelho é pregado em todas as partes do mundo, Jerusalém é destruída. O evangelho foi pregado em toda parte do mundo daquele tempo, o que também é um grande sinal do poder de Cristo, que em 20 ou no máximo 30 anos a palavra alcançou os confins do mundo. Depois disso, pois disse Jesus, chegará o fim de Jerusalém. Né? Então, na época adequada, caiu Jerusalém, depois que o evangelho foi pregado por todo o mundo. Só que era o mundo daquela época, o oicumene, coisa que ele não vai saber o que é, tá? O oicumene. Né? Enfim, né? E assim veio a consumação, isto é, o fim de Jerusalém. São João Crisóstomo. Agora eu pergunto para o Fábio Pentecostes protestante, ele ainda é protestante, tá, gente? Por isso que eu estou falando. São João Crisóstomo era passadista, seguidor de uma seita chamada preterismo? É isso que você está falando, rapaz? É isso que você está falando? Vamos continuar ainda, cara. Um show de pata... Que vídeo, cara. Vídeo, um show de pataquadas, né? Aí diz assim, ó. Aí ele fala, durante o vídeo, que o futurismo era um consenso unânime na igreja.
Lógico que ele estava lendo o artigo do professor Felipe de Aquino, que o professor Felipe de Aquino nem disse isso, né? Ele diz que a raiz do preterismo é o protestantismo. Gente, que doideira é essa? Eu estou lendo aqui vários padres, doutores e santos pregando o preterismo. Como é que a raiz, isso aqui são padres, doutores dos primeiros séculos, como é que a raiz é o protestantismo lá no século XVI, minha gente? Que doideira, velho. Que doideira foi essa que eu li? Aliás, que eu escutei, né? Ele lê a opinião de um padre católico como se fosse a opinião de um protestante. Deixa eu até colocar isso aqui, que também foi muito engraçado. Ele nem fez a pesquisa quem foi, né, Dollinger, né, que é um padre alemão, foi até excomungado esse padre porque ele teve uma discussão sobre um dogma da igreja. Não tinha muito a ver com o Apocalipse. E ele fala assim, o apóstolo, né, o padre escreve, né, que o apóstolo refere-se imediatamente a homens e eventos contemporâneos dos apóstolos, que são, entretanto, tipos, né, da escatologia. O homem da iniquidade, o dia do Senhor, a destruição de Jerusalém, por exemplo, é o tipo da segunda vinda do Senhor. Ele pregava tipologia, que eu não vou explicar o que é tipologia aqui nesse vídeo, tá? Só que ele trata o cabra como se fosse um protestante. Não, era um padre católico, tá? Que estava falando isso daqui. Cara, ele não entendeu nada que o professor de Aquino escreveu, né? E aos 27 minutos e 3 segundos, ele diz que não estudou o preterismo, gente. Que foi apresentado para ele o preterismo. Porém, deixa eu só... Aqui. Foi apresentado para ele, se eu não estou enganado, foi até por um amigo nosso, né? Um amigo do nosso grupo, que apresentou o preterismo, apresentou o Luiz de Alcazar, e ele não leu. Ele não pesquisou. Ele inventou uma coisa, um espantalho na cabeça dele, segundo o que papagaiaram para ele, e ele fez esse vídeo ridículo, onde ele só falou merda. Desculpa, só falou merda. Um monte de pataquadas. Né? Começando lá falando que o preterismo é uma seita. Uma seita no qual a própria igreja publicou o livro de Luiz de Alcazar depois que ele morreu. Então, o desafio continua. Viu, Fábio Pentecostes? Me mostre alguma coisa de dentro da igreja e apresente para nós condenando o preterismo a uma heresia. Por favor, me mostre. Eu estou desafiando. Eu tiro esse vídeo e peço desculpas. Se você não me mostrar, você tira esse vídeo ridículo que você fez. Né? E se converta, cara. Se converta. Para ser pregador católico, você tem que se converter. Tem que se tornar católico primeiro. Tem que ter conhecimento das principais obras dos padres da igreja. Ter conhecimento da doutrina da igreja. O que a doutrina prega. O que é uma heresia. Né? E antes de tudo, como eu falei, uma crítica construtiva, cara. Aprenda o português primeiro. Aprenda isso primeiro. Depois, estude o que é exegese. Aprenda a usar um léxico. É o mínimo. Eu estou falando o mínimo aqui para você começar na apologia, para depois se tornar um pregador. Você já foi lá no fim, cara. Já se tornou um pregador. É difícil, viu? E o pior de tudo não é ele. Ele está vivendo o sonho dele de pregador católico. Ele viveu isso lá no protestantismo, agora está vivendo o sonho dele de pregador católico. O problema são as pessoas, poucas, claro, mas que estão seguindo ele. Ele pegou o cabra como troféu porque diz que se converteu. E ainda ele termina de novo fazendo assim, ó. Eu estou querendo saber o que é o Estou querendo saber. Né? Como eu falei, se for uma ameaça de strike no canal da pessoa que usou o teu vídeo, beleza. Como eu falei, pelas regras do YouTube, que eu não concordo de jeito nenhum, o meu canal realmente vai receber um strike, tá? Então, não posso usar o vídeo. Agora, se for uma ameaça de agressão, alguma coisa nesse sentido, cara, aí eu vou colocar o vídeo, porque aí eu quero que se cumpra. Só isso e mais nada, tá bom, gente?
Às vezes tem que dar risada, né? Realmente tem que dar risada. Enfim, foi só um resumão aqui, tá? E o artigo do professor Felipe de Aquino tá lá. Eu peço para que quem não leu, leia o artigo. Eu não vou trazer o artigo do professor Felipe de Aquino aqui, é extenso. E não diz nada com aquilo que ele está pregando. O professor Felipe de Aquino está falando uma outra coisa. É brincadeira, né? Mas vamos lá. Peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, se inscreva, tá? É muito importante também dar o like no vídeo e compartilhar os vídeos aí no mundo virtual, tá? Aqui do lado tá o QR Code aqui com o Pix do canal, se você puder fazer uma doação para o canal, qualquer valor é bem-vindo, eu agradeço de coração. Tem a chave Pix que é o meu e-mail, crismacabelos@gmail.com. Se inscreva nos outros canais, no Robson 2.0, em todos os canais católicos e no nosso novo canal Escatologia Preterista, né? Que, segundo o protestante Fábio Pentecostes, é uma heresia, uma seita, né? É uma heresia dentro do catolicismo. Meu Deus do céu, gente. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.